a leilões de carta precatória. E tudo isso, previamente disciplinado, ganha muito em eficiência a gestão do processo de execução fiscal. O apensamento das execuções fiscais, eu lembro, acho que isso hoje não é mais comum, mas há muito tempo era comum. Então, a Fazenda distribuía a cada 3 meses uma execução fiscal contra o mesmo devedor. E aí, o juiz de uma vara cita, o outro e faz a penhora, o outro recebeu para fazer a citação, da outra vara ainda não fez a citação, enfim. E aí a Fazenda pede para reunir. Daí o juiz que está lá fala assim, não, eu não quero receber, porque os processos estão em fases diferentes. Era um chavão que era utilizado. Mas, se pensarmos bem, racionalmente, se todo mundo reconhecer a competência para julgar o mais antigo, no termo do artigo 28, e considerando que a distribuição é isonômica, ao final das contas, ao entre fatores não altera o produto, todos receberão o mesmo número de processo. E aí, juntando todos os mais antigos, é muito mais fácil lidar apenas com a cabeça daquele processo, gerindo todos aqueles demais. Então, é uma providência que é simples, onde a vara única é muito mais fácil, mas onde há 2 ou 3 varas, é necessário que o juiz encontre um conserto com C para que eles possam harmonizar o tratamento da execução fiscal também nesse particular. Porque senão 3 juízes farão 3 trabalhos visando o mesmo resultado, o que é contraproducente em termos de gestão. Delegação do dever de sigilo, isso eu volto a avisar porque nem todo mundo faz. A questão é a seguinte, muitas vezes os procuradores autárquicos chegam lá, ou advogados da Caixa Econômica Federal, ou do CREA, CRM, etc., e pedem a quebra do sigilo bancário do executado. E aí o juiz refere. Qual que é o procedimento padrão no processo físico? Ofício para Receita, últimos 5 anos, Receita manda aquele monte de papel, decreto de sigilo, fica na vara, daí vai advogado da Caixa e fala assim, não, realmente eu não quero, não, nada me interessa aqui. E fica lá. Daí passa um tempo, nós temos que arranjar um jeito de incinerar aquilo. É um trabalho, ocupa espaço, demora. Qual que é a solução mais eficiente? Então, a própria decisão do juiz transfere o dever de sigilo para o procurador. Ó, senhor procurador, pegue esse despacho, vá até o delegado da Receita e consulte o processo. Se o juiz tiver um bom trânsito político, conversa com o delegado da Receita e combina com ele para deixar um servidor à disposição. O servidor fica à disposição, a parte chega lá, apresenta a decisão e aí o servidor abre a tela do computador e fala assim, senhor advogado, o que o senhor quer melhorar daqui? Ele fala, quer esse bem, anota no papel, volta à justiça e pede penhora. Muito mais simples, eficiente e eficaz do que esse trâmite de papel para um lado e para o outro. Os leilões também é um ponto essencial da gestão da execução fiscal. Nós temos que tratar o leilão como o ato mais importante, a pedra de toque da execução fiscal. Ele tem que ser certificado de todas as garantias e tem que ser um bom negócio para quem compra. Não adianta, muito da má fama dos leilões era porque os juízes tratavam mal os arrematantes. Então não comprava, pagava a primeira parcela, depositava o dinheiro e aí o juiz deixava aquele dinheiro preso, não dava carta de arrematação, aquilo ficava 5 anos parado até ele poder receber o dinheiro de volta. Bom, para o investidor isso é péssimo, ninguém queria comprar. Então o juiz tem que tratar o arrematante como um auxiliar da justiça. Um auxiliar da justiça, porque ele é o elemento difusor dos bons negócios que podem ser o leilão. E essa propaganda pode ser essencial para a efetividade da jurisdição. Então, o arrematante tem que ter prioridade. Ele chega lá, tem que falar com o juiz. Não, eu só tenho advogado. Se fizer isso, vai perder um cliente. Ele vai ter que contratar um advogado para falar com o juiz. Se você foi ao leilão comprar um bem, um carro velho, não pode. Você tem que atender aquela pessoa pessoalmente. Quem o senhor precisa? Olha, eu comprei o imóvel faz 30 dias e não tem algum problema, quero meu dinheiro de volta. Ah, é possível eu devolver o dinheiro, cancelar a arrematação? É possível, não tem aqui de volta. Teve embargos, não quero mais, está aqui o dinheiro de volta. Então, o que for possível fazer dentro de uma interpretação razoável da legalidade tem que ser feita para prestigiar o arrematante. Foi quem pegou o dinheiro do seu orçamento familiar, do seu orçamento empresarial, acreditou na justiça e comprou um imóvel. Eu tenho um caso lá em Maringá, que chegou no STJ, vai ser uma solução favorável para o jurisdicionado, o arrematante, depois de 10 anos, que era o seguinte, ele comprou um imóvel, o imóvel era fruto de uma rede de orçamento de execução fiscal. Aí o tribunal anulou a arrematação, porque o imóvel não era da empresa, era do executado. Eu dei uma decisão, então, de que
anulada a arrematação, ele teria direito ao dinheiro, não ao imóvel, porque ele era o adquirente, o executado tinha o imóvel e quem arrematou era o adquirente de boa-fé. Então o que a gente fez? Deu o imóvel para o arrematante e o dinheiro do executado, partindo do pressuposto que o leilão é um procedimento justo, onde há disputa e se alcançou um preço melhor para aquele imóvel. E, de novo, recurso do tribunal, o tribunal de novo mandou dar para o executado o seu bem imóvel, para o arrematante o dinheiro, que era o péssimo negócio, porque o imóvel tinha valorizado muito mais que o dinheiro na poupança, e chegou ao STJ, e o STJ determinou que sim, o dinheiro fica com o executado e o imóvel fica com o arrematante. Mas isso depois de 10 anos. Mas o arrematante saiu com a certeza de que mesmo naquele caso, tem vista a valorização, ele fez um bom negócio com a Justiça Federal. Então isso é muito importante. Uma outra questão que também atrapalhava muito os leilões. Arrematavam-se bens com matrículas com diversos ônus. E aí, delegava-se ao arrematante o dever de em cada juiz pedir para ser levantada a penhora em vista da arrematação feita. De novo, o trabalho do leilão e prejudicava a imagem da justiça. O que foi feito e o que se mostrou muito eficiente? Expediu um ofício determinando que o cartorário levante todas as penhoras e comunicando todos os juízes penhorantes que foi feita uma arrematação e que eles podem habilitar o crédito na execução fiscal que fez a arrematação. Vou passar então nesse ponto que é o processo velho e vou passar para um projeto novo. O que eu falei até aqui agora é o que nós temos de execução fiscal de papel, muitas providências são dos senhores conhecidas, mas nós temos que avançar e ir adiante. Então nós estamos já nesse mundo novo que é o EPROC e nós temos que adaptar a ele que o dia de amanhã é o dia permeado de soluções virtuais, de uma tecnologia que vai impregnar o nosso dia a dia. Então nós temos que fazer o quê? Trabalhar para que o EPROC seja melhorado. E eu trago aqui algumas tentativas de solução para que o EPROC seja mais funcional para os usuários. Só uma pergunta, alguém sabe como eu transformo isso em tela cheia? F alguma coisa? F11. 11, 4? 11. Perfeito. Então tá. Então eu trago para vocês aqui soluções que foram elaboradas na Vara de Execução Fiscal de Maringá para trazer uma interface mais agradável, mais automatizada, mais inteligente, mais funcional, mais eficiente para o EPROC. E o que nós temos? Talvez eu não consiga falar de todas, mas vou falar de algumas que seriam as mais importantes. Contei nesse projeto com a colaboração de 2 servidores da Justiça Federal de Maringá, muito capacitados, que é o Felipe Benari e a Renata Yokozawa, que trabalharam durante dias a fio na Execução Fiscal de Maringá para transformar essas páginas em realidade. Nós apresentamos a vice-corregedoria e venho aqui como um caixeiro viajante, para que, se vocês gostem da ideia, nós consigamos mostrar ao tribunal que ela pode ser realizada, mas que ela deve ser realizada para o benefício de todos. Então vamos lá. Elaboramos uma tela de cumprimento de mandatos. Essa tela de cumprimento de mandatos, ela tem o benefício de automatizar o cumprimento do mandato pelos oficiais de justiça. Ele preenche os dados da certidão e os autos penhoras dentro do próprio EPROC, e não como é hoje, num documento separado e anexado. Evita que o oficial deixe de atualizar os dados dos endereços dos executados. Ele informa na própria tela a necessidade ou não de devolução do mandado, caso tenha havido pagamento da dívida, e permite a visualização do endereço executado no mapa e a inclusão de lembretes no local. Como seria isso? Vou mostrar aqui para vocês. Funcionaria assim. Pronto. Funcionaria assim. Então aqui é a
tela do cumprimento de mandato, que não existe no EPROC, mas que pode muito bem ser implementada. Então, nessa tela do cumprimento de mandatos, o que o oficial de justiça veria? O número do processo, a data da autuação, o juiz, o exequente. Importante, o valor atualizado da dívida. Não é necessário que cada vez que o juiz queira, ele mande para a contadoria ou ele devolva para a fazenda atualizar o valor da dívida. Isso não é necessário. Basta que o EPROC seja automatizado de acordo com os critérios da própria fazenda. E ele, a cada vez que o servidor ou o advogado ou a parte acessar aquela tela, tenha ali, naquele momento, o valor atualizado da sua dívida. Um mandado de citação. Então vamos lá. Quem é o executado? Um curtume, CNPJ tal, representante legal, CPF dele e o endereço. Na tela do EPROC, esse novo EPROC que a gente pretende que seja instalado no Distrito Federal, teria uma base de endereço. Estrada Carlos Borges. Aí o juiz pode pegar. Eu vou ter que sair essa tela F11. Aqui, ó. Estrada Carlos Borges. Ele pode dizer confirmado, não verificado, mudou o seu não encontrado. Então ele diz confirmado. Se ele confirma, pelo CPF, todos os demais oficiais de justiça terão acesso àquele dado. E olha só, interessante. Ele pode colocar um lembrete para chegar naquele lugar. Ele tem que pegar a saída atrás do clube e seguir 1 quilômetro e virar à direita. Todos os oficiais de justiça terão acesso àquele lembrete. Mas ele pode ver no mapa a localização do endereço daquele executado. Olha só, usando recursos do Google Street View, ele pode ver exatamente, no caso aqui é o endereço do Federal do Maringá, mas ele pode ver exatamente qual é o local onde o executado pode ser encontrado. Ele clica, ele amplia, ele roda. O oficial de justiça sabe exatamente onde é o lugar onde o executado deve ser encontrado. São os recursos de tecnologia que podem ser aplicados no EPROC. Eu sei que nesse aspecto do Google Maps há já um estudo feito nesse sentido para poder aprimorar o EPROC naquele no SM Web, não é isso? Então, são vários endereços, se tem algum que consta que o oficial de justiça vê que é não verificado, ele clica, não verificado. Se tem um lá que mudou, se ele clica e atualiza. Para o histórico daquele executado, para todos sempre, para todos os oficiais de justiça perceberem onde ou qual é o histórico de endereço daquele executado. Mas seguindo, falando então de pagamento, então ele foi citado, ele deve pagar ou nomear bens a penhora. Se não houve pagamento ou não houve nomeação de bens, ele pode certificar já imediatamente e devolver o processo para a secretaria. Agora, ou realizar a penhora. Então ele vai realizar a penhora. E aí, uma tela muito simples, uma interface muito agradável. Está ali, ó, adicionar bem imóvel, adicionar veículo, adicionar crédito, adicionar bem imóvel. Há um outro campo que não constou nessa minha tela aqui, mas que existe no nosso projeto, que é para colocar a imagem da assinatura. Então ele pega a assinatura da pessoa que o bem foi penhorado, tira uma foto e anexa nessa página que vai ficar anexada ao processo eletrônico. Então vejam vocês, ele quer adicionar, por exemplo, um bem imóvel. Ele clica na tela e tem lá, matrícula do cartório de imóveis tal, o endereço, descreve o imóvel, qual é a área, a penhora é de fração ou é de 100%, quem são os proprietários, algum outro proprietário, pode adicionar algum outro proprietário daquele imóvel. Então nós temos que dizer que tipo de ato é aquele, é uma penhora ou é um resto, basta clicar. Clicado, tem que fazer a intimação, tudo automatizado. Quem é o executado, quem é o sócio, tem que intimar o cônjuge, já está tudo ali. Com poucos cliques, ele consegue já determinar que o processo imita a intimação para aquele executado, do seu cônjuge, para o outro sócio. Avaliação. Então ele pode adicionar uma avaliação para aquele imóvel. Ele pode colocar o depositário. Quem é o depositário do bem? A pessoa tal, qual é o endereço? Ele pode dizer, existe algum ônus, hipoteca, penhora? Por que isso é importante? Porque uma outra tela que nós criamos é um panorama do processo, onde nós encaminhamos os processos que serão levados a leilão. Nesse panorama, nós podemos saber
se tem pendências relativas àquele bem. Então, naquelas pendências, aquela tela vai trazer dados desses ônus. O que nós colocamos como ônus aqui, hipoteca, penhora, vão aparecer depois as pendências para a realização do leilão. Se tem reserva, tem reserva. Se tem algum outro dado que ele queira colocar, data, horário, se tem ocupante, se tem benfeitoria, quais são as características, ele coloca a variação, ele imprime o auto de penhora, já entrega para o executado e salva e coloca, clicando nesse botão azul, entregar mandado cumprido no âmbito do EPROC. Aí o sistema automaticamente já gera as intimações necessárias, já gera a avaliação do bem, que vai ficar anexado ao processo, já entrega o mandato cumprido para o juiz da vara, que pode seguir com as suas providências. Uma outra tela que nós desenvolvemos, o panorama. O que é esse panorama? O panorama, ele é um raio-x da situação de determinado processo da execução fiscal. Então, como nós precisamos trabalhar com duas telas, podemos colocar em uma tela o panorama daquele processo, na outra tela a árvore que trata sobre a tramitação daquele processo. No panorama nós teríamos lá, por exemplo, todas as informações necessárias. Tem leilão designado? Quando é o primeiro? Quando é o segundo? Valor da dívida? Executados? Quais são os executados? Quais são os endereços? Foram realizadas as citações? Sim? Não? Qual o tipo de citação? Quais foram os bens daqueles executados que foram penhorados? Foram 1, 2, 3, 4, 5. 5 bens foram, 6 bens foram penhorados naquele processo daquele executado. Tudo bem, 6 bens, mas todos eles estão prontos para a penhora? Nós sabemos que nem todos estão prontos para a penhora. São incidentes. No bem imóvel pode ter uma intervenção. No bem imóvel pode ser que ele tenha sido vendido, seja na posse de outro, enfim. Então nós temos alguns campos. Então naquele imóvel que não tem nada, fica leilão designado. E o juiz pode colocar ali o detalhamento. O valor do imóvel, todas as avaliações foram feitas em 2009, 2010, 2011, para ter o histórico das avaliações. Eu não vou colocar essa tela detalhar, porque senão eu vou me perder, porque eu não estou entendendo muito bem esse notebook. Mas ele detalha todo o histórico da penhora daquele bem imóvel. Quem foi intimado, quem não foi, se é ameação, se não há ameação, se houve embargos terceiros, se não houve. Então aqui, ó, detalhar, que dá todo o histórico daquele bem. Pré-listagem quer dizer o quê? Que aquele imóvel ainda não está pronto para ser designado para leilão, mas ele está listado como possível bem a ser encaminhado. A triagem, igualmente, vai ser analisado se ele pode entrar numa pré-listagem. Então vai ver se aquele bem que foi indicado pela fazenda, ele pode ou não compor uma pré-listagem de bens para serem penhorados. E imóveis que eventualmente seriam rejeitados. Então nós temos lá um crédito que ele já deu uma penhora trabalhista e veio oferecer a execução fiscal. O juiz pode dizer, não, esse bem vai ser rejeitado, já coloca. Então o juiz tem o controle de toda a oferta de bens, da encontro e procura de bens penhoráveis no curso de execução fiscal, sendo que cada um, a partir de um detalhamento específico e totalmente automatizado, estão lá as suas características básicas e os seus incidentes processuais. Se houve ou não embargo de execução fiscal e, importante, se há pendências para o leilão. Então nós temos lá, todos os bens estão sendo levados para leilão naquele caso. O juiz, com um mero clique, ele pode assinalar em algum bem 2 ou 3 campos, né? E está um pouco lento aqui. Ele assinala os campos e ele pode, por exemplo, em relação a tais bens, fazer uma intimação em bloco, diga ao exequente, manifesta o valor da avaliação, enfim, são várias providências que ele pode realizar, salva e gera o edital ou o mandado. Então, se for uma intimação por edital, então ele seleciona tais bens que devem ser realizados em intimação por edital, que é uma pendência que está lá no leilão, e determina a expedição de edital com mero clique, ou a expedição de mandado, tudo com mero clique.
uma outra tela, que é irmã siamesa dessa, que é o gerenciador de leilões da vara. Se o panorama ele dá o raio-x de cada processo individualmente, o gerenciador de leilões ele mostra em cada leilão que a vara foi realizar. Por exemplo, na Maringá realizamos 2 leilões por ano. 2 leilões por ano. Então nós temos lá abas, o leilão de abril, o leilão de novembro. Abrimos a aba do leilão de abril. Primeiro leilão, segundo leilão. O local do leilão, podemos editar. Se houver uma alteração, aqui mesmo nessa tela, editamos a mudança do local e com um clique apenas, já geramos a intimação do executado, dos procuradores, para a mudança do local daquele leilão. Quais são os processos de bens que vão ser levados a leilão? Estão todos ali. Então, processo número tal, aqueles bens. No outro processo, aqueles bens. Quais são as pendências? Quais são as pendências daquele leilão? Tem alguma pendência ou ele já está pronto para ser levado? Então, pendência, tem hora, foi realizada? Sim, não. E tem um campo depois para o juiz tomar a providência que vem. E depois, feito o leilão, eliminadas as pendências, feito o leilão, o programa também pode gerar um gráfico daqueles leilões realizados naquele instante. E esse gráfico é muito importante, que em termos de processo virtual, nós podemos colocar ali qual é o estoque de dívida da vara, qual é o resultado de cada leilão e qual é o resultado desse confronto de dados entre o que foi leiloado e o estoque geral da dívida, para saber o quê? Se a vara de execução fiscal tem sido eficiente no trabalho que está sendo realizado. Quanto nós temos de dívida? Em Maringá, cerca de 4 bilhões de reais. Quanto foi levado ao leilão em dívidas? Em processo executado, cerca de 30 milhões. Qual o valor dos bens que estão sendo leiloados? Dá para colocar valor total, 15 milhões, 14 milhões. Valor pela avaliação, segunda avaliação, 8 milhões. Qual o valor efetivamente apurado com os leilões? 4 milhões. E aí o juiz tem uma possibilidade de saber onde está o nó górdio da tramitação processual, onde está o problema da efetividade dos seus leilões. Ele consegue perceber e tentar apurar, aprimorar aquela situação para que os leilões sejam cada vez mais efetivos. Uma outra tela. Por exemplo, a tela do leiloeiro. Eu não vou abrir para não demorar. Mas o leiloeiro, quando ele abrisse o EPROC, também teria a sua tela com todas as informações necessárias. Ele pode, por exemplo, nas pendências do gerenciador de leilões, aparecer lá o seguinte: esse leilão falta assinar o auto. O leiloeiro, através da sua tela, encaminha o auto, o juiz confere e assina, e aí já vai configurado para a raiz da tramitação do EPROC. Permite que o leiloeiro conte informações básicas, se existem ônus, se existem moradores, se existe IPTU, condomínio, se o bem está em tal ou qual estado, ele pode anexar fotos, tudo isso naquela tela do leiloeiro, que pode ser permitida a visualização para qualquer interessado. Uma outra tela interessante: possibilidade de controle de prazos, de ofício, cartas de oposição de embargo de execução. Hoje, no EPROC, não existe uma tela muito eficiente para controle de prazos. Essa tela não existe. Na vara de execução fiscal, como em muitas varas, são vários autorizadores, um para cada dia do mês. LOC 1, 2, 3, até o dia 30. Então, o servidor tem que achar o autorizador, ver qual providência que falta naquele dia, contar o prazo de novo e tomar a providência. Em termos virtuais, tudo isso pode ser automatizado. Pode ter o próprio EPROC, pode contar o prazo para expedição de ofícios, cartas, pode saber qual a data da devolução. Na data da devolução, intimar o executado, intimar o exequente, abrir a conclusão, tudo isso de forma automatizada. Também as possibilidades são muitas em termos de agendamento, suspensão e sobrestamento. Para você ter uma mera ideia, como é que pode funcionar isso? Com um mero clique, o processo pode ir sobrestado e ele, de forma automatizada, dado o prazo de 5 anos,
ele pode abrir vista automaticamente para a exequente. A exequente pode dizer se há ou não outra providência com um mero clique. Tendo providência, realiza a providência. Não tendo providência, vá direto, concluso, para o juiz reconhecer a prescrição daquele processo, daquela ação. Então, tudo isso de forma automatizada, contagem de prazos, valor da dívida, tudo sem manifestação do servidor. Então, esse é o nosso desafio, é um novo mundo que se apresenta e que nós, como operadores do dia a dia, desse plano de batalha dos processos judiciais, nós talvez tenhamos que lutar, pressionar os dirigentes para que consigamos fazer essas mudanças. Porque somos nós que estamos na frente de batalha que temos mais condições de ver quais são as necessidades do servidor, do advogado, do juiz. E aí, quem sabe, subsidiar os gestores para atingir essa solução. E a última parte, eu queria fazer, eu disse no começo, mas acabei pulando, que é uma menção breve sobre a questão da citação e do base-injúria. Na minha vara, até por me curvando as decisões do tribunal, a gente só realiza a penhora online, a penhora de dinheiro, depois de efetivada a citação. Eu fazia antes diferente, mas depois de reiteradas as decisões, acabei modificando o entendimento e me adequei à jurisprudência. Mas, nesse ano, eu tive acesso a dados de uma vara de Pernambuco, onde o juiz daquela vara realiza a penhora online com arresto antes da citação. Não vou entrar no mérito da discussão, cada um de nós tem a sua própria concepção do que significa penhora de dinheiro na execução. Mas eu vou dar dados objetivos que podem nos levar a pensar. Nessa vara de Pernambuco, são 4 varas que realizam a execução fiscal e numa delas, apenas em uma delas, o juiz realiza a penhora online antes de citar